Boa noite, presidente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eduardo. Em nome de vocês três aqui, cumprimento a todos os conselheiros, aos nossos colaboradores aí do nosso Cicobi União Central e todos vocês cooperados aqui essa noite, né, que a gente está, então, num dia festivo, né, porque uma assembleia, uma pré-assembleia é o ápice, né, da participação dos cooperados, né, ou seja, é o momento máximo de celebração de um exercício social na qual a gente participou, então a gente tem que saber o que tem aí, né, de números para a gente celebrar, né, e até mesmo questionar. Eu acho que o bom cooperado, né, ele questiona também, né, ele se interessa pela cooperativa, já que ele é sócio, né, ele faz parte desse empreendimento, né. Então, eu vou fazer um compartilhamento aqui de tela para a gente poder, então, fazer a nossa explicação, a nossa explanação aqui, né? De antemão, já agradeço aí o convite, né, da nossa Cicobi União Central para estarmos aqui essa noite, né, nesse dia tão importante aí para a nossa cooperativa. Então, a nossa palestra que a gente separou aqui para esse dia é falar sobre o relevante papel do associado para a sustentabilidade da sua cooperativa de crédito, né? Não existe cooperativa sem cooperado. Então, a cooperativa ela só existe em razão da existência de um cooperado, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho, né, sobre esse papel, né, de cooperar, né? Então, para começar nosso diálogo aqui, nossa conversa, né, eu queria que vocês prestassem atenção a esse sinal, né, a esse símbolo, né, que é o de apertar as mãos. Quantas vezes vocês, né, durante a vida, né, fizeram esse gesto, né? Tudo bem que agora a pandemia tirou um pouco desse entusiasmo que é, né, celebrar, apertar as mãos, mas quantas vezes durante a vida você apertou as mãos das pessoas, né? Tomando uma bênção dos seus pais, né? Pedindo ali, cumprimentando, né, um amigo, né, um irmão, uma pessoa, né, em primeiro encontro. Então, esse símbolo, né, de apertar as mãos, de dar as mãos, né, ele é muito útil para ilustrar para nós o verbo cooperar, né? Vejam bem o que está por trás dessa palavra cooperar, né? Cooperar, né, é o verbo que significa atuar juntamente com outros para o mesmo fim, né? Contribuir com o trabalho, esforços, auxílio, colaborar. Então, cooperar é atuar junto, né? É fazer junto, é cooperar com, né? Cooperar, operar com. Então, juntos a gente é muito mais, a gente consegue ir mais longe, como diz aquela frase, né? Junto sozinho a gente pode ir até mais rápido, né? Mas junto a gente vai mais longe. Então, o verbo cooperar é interessante percebê-lo desde a origem da nossa espécie humana. Vamos fazer uma breve relato aqui de como nós, os seres humanos, somos tão dependentes, né, da cooperação. Veja bem, a espécie humana, né, nasceu, alguns estudiosos aí dizem, né, há cerca de 45 mil anos atrás, né, e se desenvolveu intelectualmente a partir da formação da inteligência coletiva, mediante o compartilhamento de ferramentas, usos, costumes. Então, lá na Idade da Pedra, as pessoas, os seres humanos, né, a espécie humana, já dependia da cooperação, né, de cooperar juntos para sobreviver, né? Aqueles que tinham a função de caçar, aqueles que tinham a função de cuidar dos filhos, isso é inerente à raça humana, né? Pois bem, com o surgimento das primeiras civilizações, né, por volta ali de 6.500 anos atrás, as pessoas começaram a se organizar na forma de tribos, com regras de convivência estabelecidas para harmonizar aí a relação entre seus membros, com funções, responsabilidades. Bom,
Então, os seres humanos se organizavam em tribos, né? Se organizavam juntos ali em pequenas vilas para poder plantar, para poder seguir ali um regramento, né, de um líder, né? Isso faz parte da experiência humana, né? E depois evoluímos, né? Evoluímos para ir, vamos levar aí para a época, né, da democracia ateniense, há 2.500 anos atrás já, né? Quando os cidadãos já tinham já o instinto, né, de ter direito à palavra, direito à igualdade, né, perante as regras, a igualdade, né, de direitos ali era algo que era desejado pelos seres humanos, né? Então, as assembleias como um ritual, né, de debate, um ritual de prestação de contas, de decisões, de opiniões, já era algo que os seres humanos já tinham por interesse, né, de coletividade, né, de tratar as coisas de maneira em conjunto, né? Então, de certa maneira, nós podemos dizer, né, que a evolução da espécie humana tem íntima relação com o cooperar, né, com o ato de cooperar, né? Os seres humanos sempre foram dependentes entre si, né? E o ato de cooperar é o princípio essencial que possibilitou a nossa evolução ao longo da história. Então, qual que é a conclusão que a gente pode tirar disso aqui? É que somos todos seres cooperativos, né? Nós somos seres cooperativos. Então, nós dependemos uns dos outros. Tudo bem? Bom, isso a história prova, né? O mundo, desde que o mundo é mundo, nós sobrevivemos graças à mão humana, né? E lógico, né? Isso passando do ente familiar e indo para a vida em comunidade. Bom, o cooperativismo como doutrina, como solução econômica, né? Como solução social, o nosso presidente falou, né? Nasceu lá na Inglaterra, diante de um cenário bastante conturbado. Vamos pensar um pouquinho o que era o mundo lá na época, né, da Revolução Industrial. Os seres humanos estavam sendo substituídos por máquinas, e as máquinas produziam muito mais e de formas padronizadas, né? E ali os seres humanos foram transformados em mão de obra, né? Pessoas sendo transformadas em mão de obra. Bom, no meio dessa transformação social, né, a mão de obra humana sendo substituída, sendo utilizada para maquinários, né, para utilização em máquinas, houve ali um período de grande dúvida sobre o papel do homem, né? O que o homem social, né, tem aqui de relevância e papel nessa transformação industrial, né? Bom, muitos questionavam, né, o papel do homem, né, apenas como mão de obra, né? Mas o que ficou dessa discussão na época, né, é que o ser humano ele tinha que ser, no mínimo, tratado de maneira justa, né? E havia quem já teve a oportunidade de assistir, né, Os Pioneiros de Rochdale, que é um filme bastante interessante, que mostra como é que se deu essa discussão naquela época, né? Houve ali uma fase então, de grande discussão sobre qual é o limite ético, né, da utilização das pessoas como mão de obra. Para dar um exemplo, para ficar claro para vocês o que eu quero dizer. Os grandes industriais, os donos dessas fábricas, né, eles até usavam a mão de obra e comercializavam bens do tipo alimentação para esses funcionários, fazendo-os serem independentes, inclusive, da alimentação que eles forneciam, que era vendida a preços abusivos. Olha vocês a que nível chegava, né, o comportamento ético das pessoas já naquela época, né? Bom, então nesse momento surge aí um grupo de 28 tecelões que, diante de uma realidade bastante severa, né, se uniram para comprar bens, né, comprar alimentos de forma coletiva. Ali foi dado início à primeira cooperativa de consumo, né,
que se transformou na primeira cooperativa que veio, né, a dar causa à fundação de diversas outras cooperativas mundo afora. Então, a Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale foi a primeira iniciativa que se configurou, né, como bem-sucedida, na qual fundou-se uma sociedade cooperativa. Isso em 21 de dezembro de 1844, lá em Rochdale, que é um bairro, né, industrial lá de Manchester, na Inglaterra. Bom, foi por causa dessa cooperativa, então, que foi dado origem ao fundamento do cooperativismo, ou seja, os princípios universais do cooperativismo já estavam presentes desde a primeira cooperativa que foi constituída. Então, nosso presidente falou dos princípios do cooperativismo que realmente devem ser lembrados para nunca serem esquecidos, né? A primeira cooperativa que deu certo no mundo, que é essa pioneira de Rochdale, né? Ela tinha uma máxima que era o seguinte: a adesão é voluntária e livre. Quem quiser se associar, se associa, ninguém é obrigado. E se quiser sair, a demissão também é voluntária e livre, ou seja, ninguém é obrigado a ficar na cooperativa. Então, esse é um princípio universal de toda a cooperativa. A adesão é voluntária e livre, assim como a minha exclusão, minha demissão, melhor dizendo, né, minha saída voluntária também é livre, né? Uma outra princípio é a gestão democrática. Então, quem é que vai gerir esse empreendimento? Porque cooperativa não é uma entidade filantrópica. Cooperativa é um empreendimento coletivo. Quem é que vai gerir esse empreendimento? Os próprios cooperados, a partir de uma gestão que seja democrática. Então, essa pré-assembleia que nós estamos assistindo aqui hoje, né, faz parte de um princípio, que é a gestão democrática, que é a transparência na divulgação dos atos da gestão, já que esses que estão aqui eleitos como presidente, como diretores, como conselheiros, foram eleitos por vocês para representá-los, né, representar os interesses de vocês, né, e, claro, gerirem de maneira adequada, né, esta cooperativa para vocês, né? Então, quando vocês recebem uma premiação, como o Eduardo disse para vocês aqui, que receberam uma premiação nacional por excelência em gestão, isso para vocês já é um grande alívio, né? Ou seja, os membros que vocês elegeram para serem gestores estão sendo premiados perante aos principais órgãos de acompanhamento do cooperativismo a nível nacional, como entre as melhores, as mais bem geridas. Então, isso é fato a ser comemorado de verdade. O terceiro ponto aqui dos 7 princípios universais do cooperativismo, ele tem muito a ver também com a fala do nosso presidente aqui, quando ele dizia da distribuição das sobras, né? E da participação que vocês tiveram mediante o capital que vocês investiram nas cooperativas. Então, esse terceiro princípio é o que mostra que nós temos um empreendimento, que nós temos um negócio, né? Em que pese esse negócio não ser de finalidade lucrativa, mas tem que ter fins econômicos. Parece contraditório o que eu estou falando, mas não é. Ter finalidade econômica, ela tem que dar resultado, ela tem que gerar resultado, né? Fins lucrativos é especulação, ou seja, é gerar lucro pelo lucro. Não é o caso da cooperativa, ela não gera lucro pelo lucro, ela gera, na verdade, ganhos econômicos e ganhos sociais. Então, vou mostrar exatamente isso aqui hoje na palestra de hoje, que eu gostaria que vocês não saíssem daqui hoje, antes da palestra, de finalizar a palestra, sabendo qual é o ganho social que vocês tiveram durante o ano 2021, que é um valor bastante relevante, bastante importante, né, para vocês até notarem o quanto vocês poderiam ganhar a mais, né, se vocês participarem também mais da sua cooperativa, né? Muito bem, o quarto pilar, chamado de autonomia e independência, tem a ver com a ideia de que cada cooperativa ela é singular, ela é independente, ela tem a sua autonomia. Perante a sua função econômica, né, ela segue regras. E aí as regras nossas hoje são muito bem geradas, né, e supervisionadas, né, pelo nosso órgão regulador, que é o Banco Central.
claro. Então, nós seguimos o regramento de uma instituição financeira, nós somos uma instituição financeira, né? Preservados as nossas autonomias e independência, nós nos sujeitamos ao regramento de uma entidade que é ser uma instituição financeira, né? O quinto princípio, vocês podem estar se perguntando assim, mas isso aqui tudo já existia desde a primeira cooperativa? Existia, gente. Desde a primeira cooperativa, esses 5 primeiros princípios existiram no estatuto da sua cooperativa, né? O quinto princípio é chamado de educação, formação e informação. O que é esse princípio? O que está por trás desse princípio aqui? É que nós temos que formar o nosso quadro social, formar os nossos colaboradores, formar os nossos dirigentes, informá-los, né, de maneira transparente. Então, todos os atos de educação, formação e informação são atos de um princípio universal do cooperativismo, né? Então, formar a educação financeira, o nosso cooperado dentro dos princípios cooperativistas é algo que é mais do que uma necessidade, é uma obrigação nossa, né? Então, nós estamos aqui hoje numa palestra que tem um cunho, sim, de educação cooperativista. Nós estamos aqui, de maneira geral, fazendo aqui uma apresentação do que é o cooperativismo para vocês, mas ainda vamos apresentar o que significa ser cooperado, né, do Cicobi União Central, né? Vocês vão ver que tem muita coisa interessante ainda para vir por aí, né? Agora, o sexto e o sétimo princípio, eles nasceram do crescimento que o cooperativismo teve ao longo dos séculos aí, né? Em que nós estamos, o cooperativismo, né, está em franca crescimento em todo o mundo, e aqui no Brasil não é diferente. Então, o princípio da intercooperação é o princípio que nos une em forma de sistemas. Por exemplo, nós temos aqui a União Central, o Cicobi União Central, que pertence a uma central chamada Credminas, né, que pertence a um sistema chamado Cicobi. E esse sistema Cicobi tem aí suas empresas coligadas que dão forma ao nosso ecossistema Cicobi, que é o banco cooperativo, né, que são as empresas interligadas. Enfim, esse ecossistema é um ecossistema de intercooperação, né? Mas é claro que nós também intercooperamos com outros ramos do cooperativismo, com outros membros do cooperativismo. Faz parte do nosso DNA cooperativo, né? E o sétimo princípio aqui, interesse para a comunidade, porque nós nos ligamos diretamente ao meio social em que estamos inseridos, né? Os exemplos aqui que o Eduardo apresentou na palestra, na parte aqui das ações sociais, né, são prova de que o quanto que a nossa cooperativa investe, né, na comunidade na qual nós estamos inseridos, por eventos sociais, por eventos até filantrópicos, né, fazendo ações até filantrópicas, né? Então, isso faz parte, sim, de um dos princípios do nosso cooperativismo. O cooperativismo ele se divide em 7 grandes ramos, né? O ramo agropecuário, que vocês devem conhecer bem, né? Tem cooperativas muito boas, né? No interior de Minas Gerais, do ramo agropecuário, né? Que produzem bens, né, agropecuários, cooperativas de leite, cooperativas de café, cooperativa de grãos, né? Isso é bastante notório, né? Cooperativas de consumo, vejam bem, a primeira cooperativa que foi constituída no mundo foi uma cooperativa de consumo, né? Ela tem como interesse o quê? Acessar a compra de bens e serviços de maneira mais justa, né? Então, existem cooperativas que têm essa função de serem cooperativas de acesso a bens de consumo, né? O terceiro ramo aqui é o ramo do crédito, que é o nosso ramo de cooperativismo de crédito, que atualmente nós até chamamos de cooperativas financeiras, né? Porque nós não somos mais do que crédito, nós somos uma solução financeira completa. Temos todo o portfólio de produtos financeiros, não só crédito, né? Todo o portfólio de produtos e serviços, depósitos, aplicações, tudo isso faz parte do nosso rol de portfólio de produtos financeiros, né? Mas nós ainda temos cooperativas do ramo da infraestrutura, ramo da saúde, ramo do trabalho, produção de bens e serviços e ramo de transporte, para citar aqui, então, esses chamados 7 ramos, né, que aglomeram aí hoje mais de 3.000 cooperativas no Brasil, né? No Brasil, hoje, você tem um contingente de mais de 3.000 cooperativas ativas, né, funcionando
e aqui em Minas Gerais nós temos um celeiro de cooperativas, né? Minas Gerais é reconhecidamente um celeiro de boas e grandes cooperativas. Bom, para ilustrar o que eu estou dizendo aqui sobre o cooperativismo, eu separei aqui para vocês, então, um vídeo, né, para mostrar, então, a ideia do que é ser cooperante, né? O que é o ser cooperante? Então, eu vou passar esse vídeo e, na sequência, a gente continua. Dizem que o mundo é dividido em dois: homens, mulheres, jovens, velhos. De um lado, o mundo dos negócios, da competitividade, do dinheiro. Do outro, o mundo da sensibilidade, da colaboração, dos valores. De um lado, a produtividade. Do outro, a sustentabilidade. De um lado, a ousadia. Do outro, a responsabilidade. De um lado, o meu, do outro, o nosso. Mas e se estivéssemos todos do mesmo lado? A gente acredita que um mundo mais justo e equilibrado não é feito de uma coisa de um lado e outra do outro. A gente acredita que essa transformação só acontece quando todos trabalham juntos. A gente acredita que todas as relações podem ser de ganha-ganha. A gente acredita em cocriação, em coexistir, em codependência. A gente acredita que é possível construir uma cultura em que o todo trabalhe pelo todo. E se você é do tipo que precisa ver para crer, bom, basta abrir os olhos, porque é isso que milhares de nós fazemos todos os dias. Somos leveza e impacto. Somos pensar e agir. Somos o cooperativismo no Brasil. Muito bem, somos o cooperativismo no Brasil. E aqui está o nosso sistema OCB, que é o sistema que conglomera todas as cooperativas de todos os ramos aqui dentro do nosso Brasil, né? Mas é interessante, já que nós estamos numa palestra dentro de uma cooperativa de crédito, entender de onde vieram as nossas cooperativas de crédito, qual é a base, né, doutrinária que veio para o Brasil, que trouxe, né, o cooperativo de crédito de maneira como hoje, né, nós conhecemos. Nós temos aí a marca Sicoob, mas nós temos outros ramos, outras marcas do cooperativismo, né, também crescendo em todo o Brasil. Mas o ramo crédito, ele tem como origem, né, os modelos alemães, né, que são conhecidos como modelo Volksbank, né, era voltado, né, para necessidades de proprietários, né, de pequenas empresas, comerciantes e artesãos, né, criados aí por esse ilustre representante fundador, né, do modelo, chamado Hermann Schulze, né, que foi o precursor da criação da primeira cooperativa urbana, né, lá em 1852, né, na cidade de Delft. Então, esse é um dos precursores do cooperativismo de crédito a nível mundial, né? E o outro, também muito famoso, né, conhecido como Friedrich Raiffeisen, né? Esse foi o criador, né, do modelo de cooperativas conhecidas como de crédito rural, né? Conhecidos lá na época, né, em que foi fundado, em 1862, como cooperativas de aglomeração de pequenas comunidades rurais para produzirem, né, produtos de maneira mais utilizando o crédito como fomento para essas atividades agropecuárias, né? Então, Raiffeisen foi o precursor aí das cooperativas de crédito rural. Então, esses dois ilustres representantes aí do modelo alemão de crédito, né, serviram de inspiração para que, quando, né, os imigrantes europeus vieram para o Brasil, né, trouxessem consigo essas experiências. E o grande patrono do cooperativismo de crédito no Brasil é conhecido, né, como padre, foi um padre, incrível que pareça, né, um padre patrono do cooperativismo, o padre Theodor Amstead, ele nascido na Suíça, ele chegou ao Brasil em 1885, né, na época de uma grande migração europeia no Brasil, e trouxe consigo esses ideais e fundou, em 1902,
a primeira cooperativa de crédito do Brasil. Ajudou a difundir os valores cooperativistas desse ramo crédito, né, por várias regiões do sul do país, e claro, né, chegando aqui à nossa região, várias experiências bem-sucedidas foram usadas, né, para trazer aqui para a nossa região também essa ideia tão impactante, que é montar uma cooperativa de crédito, né? Muita gente confunde cooperativa de crédito com bancos. Existe uma diferença muito grande entre ser cooperativa e ser banco. Apesar de a gente estar no mesmo mercado, fazer as mesmas funções, nós atuamos de maneira muito diferente, né? Bom, quem tiver curiosidade, quiser conhecer um pouco mais sobre esse nosso patrono do cooperativismo, né, e estiver visitando ali as Serras Gaúchas, podem conhecer, né, um museu dedicado aí ao padre Theodor Amstel, em Nova Petrópolis, né, no Rio Grande do Sul, tá bom? Fica a dica aí para quem tiver esse interesse e essa curiosidade, né? Mas vamos trazer um pouquinho mais aqui a discussão agora, né, para um lado mais do motivo pelo qual estamos aqui. Nós estamos numa assembleia de cooperativa, né? Então é importante a gente entender o que a nossa cooperativa tem de vantagens, né, em relação aos nossos principais concorrentes, que são os bancos, né? Então, o que torna uma cooperativa, ou cooperativas de crédito, uma opção mais vantajosa para o nosso cooperado em relação aos bancos? Vamos ver? Vamos ver rapidinho aqui o que nos torna diferentes. O que nos torna diferentes é justamente o fato de cooperarmos, né? Juntos, né, no cooperativismo, fazendo parte de um grupo, a gente cresce junto desse grupo. Olha que interessante, aquela mesma ilustração que eu trouxe lá de trás, né, das tribos que cresciam em forma de clãs, né, que cresciam juntas, o cooperativismo também é assim, né? Acaba que o nosso clã aqui, chamado de Cicobi União Central, né, quanto mais a gente juntos cooperamos, mais nós ganhamos, mais nós prosperamos, né? Bom, então esse é um dos grandes pilares do nosso modelo de negócio, né? Que quanto mais a gente participa, mais a gente ganha, mais a cooperativa ganha e mais nós ganhamos, né? Esse ano nós estamos vivenciando aí uma fase extraordinária, um resultado recorde, né? Foi graças a quem? Graças a vocês, os cooperados, né? Então, através da sua cooperação, através do pouco de cada um, né, juntamos o muito de todos nós, né? Mas, trazendo um pouco mais aqui para o lado do comparativo, né? Trazendo aqui um lado comparativo com os bancos, né? O modelo de negócio cooperativo e o modelo bancário, eles são similares quando se trata de intermediação, porque ambos, cooperativas e bancos, né, eles compram dinheiro e vendem dinheiro. Então, quem não tem uma ideia de como é que funciona um banco ou uma cooperativa, presta atenção nisso aqui, que eu acho que é bacana entender a lógica de funcionamento de uma instituição financeira. Toda instituição financeira, ela age como intermediário. Como assim? Ela coleta o dinheiro excedente das pessoas que têm dinheiro, ou seja, são os poupadores, né? Ela capta recursos, né? Em contrapartida, ela remunera esses recursos captados, né? De maneira, como a gente chama aqui, de depósitos a prazo, depósitos remunerados, né? E uma parte desses recursos que a cooperativa capta, ela empresta, ela destina aos cooperados tomadores de recursos, né? E precisa do dinheiro para para comprar um gado, para plantar uma lavoura, né? Para adquirir um bem, né? Adquirir um veículo, uma casa, enfim. O tomador de um crédito, ele precisa do recurso para atingir um objetivo fim, que é normalmente ali uma atividade produtiva, né? Uma atividade produtiva, ou até mesmo uma atividade de consumo. Mas, seja qual for a finalidade do crédito, a cooperativa, a instituição financeira está ali para servi-lo, né? Mas, para isso, ele cobra juros. Para isso, ele cobra juros e tarifas, né? Então, nessa relação de prestador de serviço, comprando dinheiro e vendendo dinheiro, né?
as cooperativas e os bancos são iguais. Só que a grande diferença está aqui, ó, está no spread, né? Na diferença em que uma instituição financeira e uma instituição cooperativa tratam, né, o seu cliente, no caso o banco, e o seu cooperado, no caso uma cooperativa. Vejam bem como é que o Brasil não é para amadores, né, gente? O Brasil, quem é brasileiro, né, acho que deve ter um canal direto lá para entrar direto no céu, né? Deve ser, porque a gente paga uns bons bocados aqui, né, de penitência ainda indevida, né? E o exemplo disso são os spreads bancários. Olha como é que o Brasil é completamente destoante do mundo civilizado. O Brasil tem uma das maiores taxas de spread, né? Isso comparativamente com os países desenvolvidos, se vocês olharem para a Europa, olharem para os Estados Unidos, né? Olharem até para a Ásia, né? Vocês vão ver que o Brasil cobra, em média, cerca de 39,6% de spread bancário, né? Estou falando de spread bancário, né? Os países que estão mais em negrito aqui, mais escuros, são os países que mais têm esse valor de spread mais alto, né? Então, a gente está no patamar aí de Madagascar, né? A gente está no patamar aí de Moçambique, né? De Angola, de percentuais muito elevados de spread. Então, o Brasil é o paraíso para os bancos, né? Porque os bancos, né, desde que o mundo é mundo, né, e aqui no Brasil o banco, né, os bancos brasileiros são muito bem administrados no sentido de gerar prosperidade para os seus acionistas, né? Então, nesse sentido, né, o Brasil é um paraíso para os bancos, é um paraíso para os bancos. Então, nesse slide aqui fica bem claro, né, o quão o Brasil, né, destoa do restante do mundo, né? E em plena pandemia, se vocês olharem esses indicadores aqui, vocês fiquem, quem é associado aí da cooperativa, né, deve dar graças a Deus, né, porque olha como aconteceu durante a pandemia. Durante a pandemia, gente, no pior cenário de todas as empresas, né, fechadas, paradas, né, enfim, o colapso do setor de saúde, né, os bancos tiveram lucros recordes, porque o banco prospera na pobreza dos outros. O banco prospera até mesmo nessa ideia, né, de que quando vai mal, né, ele tem ali algum mecanismo para poder se sustentar, né, e gerar o que lhe é, né, peculiar, que é o ganho, que é o lucro para os seus acionistas. Então, mesmo que tenha crescido a carteira, aqui tem aqui a carteira de crédito, né, 12% em anos 2020 e 2021, né, cresceu muito o crédito nesse período, né? O lucro cresceu 32%. Então, 32% é a diferença, olha a diferença entre o que ele coloca, né, dentro da carteira de crédito e o que é que ele recebe na forma de retorno, de lucro sobre essas transações. Então, nesse sentido, né, os bancos eles têm um modelo de negócio que, gostemos ou não, é assim que funciona a regra, né? Eles prosperam em cima de uma realidade, né, que é o que eles, enfim, têm de melhor, entre aspas, de melhor, né, para oferecer, que é para os seus acionistas, que é o ganho, que é o lucro, né? Mas vamos lá. Qual que é a gênese da diferença entre cooperativas e bancos? O que nos torna tão diferentes assim, né? Os bancos, eles são uma sociedade de capital. O que significa na prática isso? Significa que eles são regidos pelo mercado de capitais, têm como vocação, né, o retorno, né, para os seus acionistas. Quem coloca dinheiro nesse empreendimento, chamado banco, ele quer retorno, dividendos, lucros, né? Bom,
O cliente de uma instituição bancária, né, ele é um mero recurso. Ele é um mero recurso para ele atingir o seu objetivo, que é o lucro, maximizar o lucro, né, satisfazer o acionista. Então, esse é o desejo, esse é a vocação de um banco. Tá tudo certo, gente. O banco serve para isso. Quem aí não queria ser dono de um banco para receber lucros, né, cada vez maiores e nesse nível que é gerado aqui no Brasil, né? Acho que o empreendedor, né, ele sempre quer mais, né? Mas o empreendimento cooperativo, que aí voltamos aqui ao nosso objetivo, né? Diferentemente dos bancos, né? Ele é uma sociedade de pessoas, não é uma sociedade de capital. Sendo uma sociedade de pessoas, né, o seu objetivo, né, é satisfazer o seu cooperado, né, com soluções financeiras adequadas às suas reais necessidades. Então, nós não estamos aqui, enquanto cooperativas, para maximizar o lucro, quanto mais, melhor. Não, nós estamos aqui para satisfazer o cooperado com soluções financeiras que sejam adequadas às suas reais necessidades, né? E no momento em que os cooperados mais precisaram, quem é que assistiu o cooperado com crédito? Foi a cooperativa. Vocês pegaram os indicadores de quanto foi a liberação de crédito do cooperativismo durante a pandemia e quanto foi a liberação de crédito pelos bancos durante a pandemia, vocês verão que no momento em que o cooperado mais precisou, quem assistiu ele foi a cooperativa, né? Porque ela tem um objetivo maior do que o lucro, tem o objetivo de satisfazer o cooperado com soluções adequadas à sua real necessidade, né? Claro que resultado é importante, porque uma cooperativa sobrevive sem o resultado. Então, o resultado é consequência dessa interação. Quanto melhor for a interação entre cooperativo e cooperado, melhores serão os resultados. Então, vocês vão comemorar esse ano, né, o resultado desse ano que foi extraordinário, foi o melhor resultado dos últimos anos, né? Graças à participação dos senhores, graças à participação de vocês nesse empreendimento que é de vocês, né? Então, trazendo aqui para a lógica do modelo de negócio cooperativo, né? Eu disse que cooperativas são sociedade de pessoas. Está lá no nossa Lei Geral do Cooperativismo, está no artigo 4º da Lei 5764. Fala exatamente isso aqui, ó. Cooperativas são sociedades de pessoas de forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeita a falências, constituídas para quê? Para prestar serviços aos seus associados, distinguindo-se das demais sociedades. Então, nós temos um modelo de negócio que é um modelo de negócio mais justo, né, em termos de instituição financeira, né, que existe. Por quê? Porque nosso objetivo, então, é prestar um serviço de qualidade para os nossos cooperados, né? Nós somos uma sociedade de pessoas, né? Então, você que é cooperado, né, você tem que entender que você tem um papel, então, relevante nesse contexto, né? Você é o centro do nosso modelo de negócio. Você está no centro do nosso modelo de negócio, né? Agora, como é que eu posso participar da minha cooperativa? Como é que eu posso ser útil para a minha cooperativa? Bom, tem quatro papéis que um cooperado pode e deve exercer, né, na sua condição de sócio desse empreendimento. O primeiro papel é de aplicador. Como assim? Se eu tenho um dinheiro sobrando, se eu tenho um dinheiro que está aí numa Caixa Econômica Federal, às vezes parado ali numa caderneta de poupança da Caixa, ou até no Banco do Brasil, um dinheirinho que eu recebi está lá parado, por que eu vou deixar no banco se eu posso deixar na minha cooperativa? Bom, a nossa cooperativa, ela remunera melhor do que os bancos. Isso não sou eu que estou falando, são os dados, estatisticamente falando, que vocês têm uma remuneração média na cooperativa maior do que os teria nos bancos. Então, isso é um motivo muito claro para você trazer seus investimentos aqui para a cooperativa, né? Então, se a cooperativa é sua, nada mais justo que você deixe o seu dinheiro aqui dentro na sua cooperativa, né? Recebendo uma remuneração maior e justa, né? Com o seu papel. Como tomador, você pode e deve tomar recursos na sua cooperativa.
evidentemente, seguindo as regras, né? Os tomadores de crédito têm que seguir as regras, que são regras que vêm até do Banco Central. Nós não podemos ultrapassar o nosso limite, nosso presidente falou aqui de inadimplência, né? Nós não podemos ser inconsequentes, né, de gerar um resultado, gerar uma perda, né, fazendo créditos de forma inadequada, né, não atingindo as práticas recomendadas pelo mercado. Por exemplo, créditos mais vultosos, créditos maiores, tem que ter garantia, né? Quem é que quer, você que está aí do outro lado quer cooperar? Você tiraria dinheiro do seu bolso, entregaria na mão de uma pessoa, né? Só com o fio do bigode? Nem para irmão, nem para a família a gente faz isso, né? Então, cooperativa é sua. Você entregaria o seu dinheiro para uma pessoa que você não conhece, de qualquer maneira, sem garantias, sem uma formalização adequada? Tenho certeza que não, né? Mas nós temos, sim, hoje, né, comparativamente ao mercado, um custo de acesso a crédito, né, na média geral, muito melhor do que os bancos. Isso foi até um dos grandes atrativos das cooperativas desde o seu início, né? Ao invés da instituição cooperativa colocar a taxa mais alta, ela colocava uma taxa um pouquinho menor, mais justa, né? Que desse para o cooperado tomar e pagar, e a cooperativa também ela se sustentar com aquele valor que está sendo cobrado, né? Então, nessa relação de compra e venda de dinheiro, né, aplicador colocando dinheiro aqui, tomador tomando, né, nós temos o que nós chamamos de spread da cooperativa. Você sabe quanto que é o spread da nossa cooperativa, gente? Enquanto os bancos têm spread aí na casa de 39%, 40% ao ano, nosso spread aqui é entre 10% a 15% ao ano, no máximo. Então, veja que nós temos uma relação de 3 a 4 vezes menor, né, de apetite de ganho sobre a relação do spread, sobre o que nós chamamos de spread. Então, você cooperado, né, ao participar, aplicando e tomando, né, você está ajudando a sua cooperativa e está se ajudando também, né? Mas tem outros dois papéis que também são importantes, que vocês exercem e devem saber exercer com plenitude. O papel de gestor, o papel de sócio e o papel de gestor. O que é o papel do sócio? O nosso presidente, quando falou que vocês, ele tá pensando, né, em sugerir, né, para a Assembleia aí, o sistema de representação por delegados. O que é o sistema de representação por delegados? É o sistema na qual a gente transfere para alguém, né, delega para ele, né, o direito de nos representar em assembleias, né? E essa pessoa vai ser eleita por vocês dentro dos seus próprios núcleos, né, que serão os PAs, provavelmente, né? Cada PA terá ali um contingente de X pessoas para eleger, né, como seus representantes. Esses representantes delegados, né, servirão de referência para a cooperativa, né, caso seja necessário fazer uma assembleia, eles serão chamados, e eles servirão também como ponte para os cooperados, né? Poxa, se eu sei que eu sou o representante delegado daquela região, daquela PA, né, daquela cidade, eu vou me inteirar muito melhor dos assuntos daquela cooperativa, da nossa cooperativa, vou buscar as informações da nossa cooperativa para repassar para os meus pares aqui na minha cidade, na minha região. Então, de certa maneira, o que o nosso presidente vai propor para vocês aí na Assembleia do ano que vem, né, é reforçar o papel de sócio. O papel de sócio, ele é pouco compreendido, né? Como assim que é pouco compreendido? O que um sócio faz, né? O sócio, se eu sou cotista de uma empresa, né, você vai usar o serviço da sua empresa, né? Você vai priorizar, vai querer que a sua empresa cresça. Não é assim? Todo sócio, todo mundo aí que é sócio de algum empreendimento, deseja isso para a sua empresa, não é verdade? Aqui não é diferente. O papel de sócio é o papel de olhar para a empresa, né? Fazer uma escolha de bons gestores para lhes representar e vai ter ali, né? Vocês elegem a gestão e esperam retorno, né? Querem retorno na forma de serviços, na forma de soluções, né? As soluções financeiras, né? Na forma de
expansão, né, por exemplo, a nova sede que vocês têm aí, que foi aberta recentemente, é um retorno que o sócio está tendo de uma estrutura física mais adequada ao seu papel de sócio, né? Todo mundo que ir numa agência você ter ali, né, um conforto, né, de um ar-condicionado, o conforto de um bom atendimento, né, um atendimento mais célere, tudo isso faz parte do papel do sócio, né, que elege os seus representantes e cobra resultados, né, e cobra resultados. O seu gestor eleito, né, que são aqui os nossos diretores, os nossos presidentes, o nosso conselho, né, eles têm que garantir a eficiência e eficácia desse empreendimento, né? Bom, então esse empreendimento chamado sociedade cooperativa, né, tem esses 4 papéis que você pode e deve atuar, né? Então, como cooperado, você é o centro da estratégia do negócio. Mas como empreendimento, nós temos que ser regidos por um princípio chamado de governança e compliance. Como assim? Nós não podemos dar, por exemplo, vamos imaginar que o cooperado ele entende que a cooperativa dele tem que pagar a taxa mais baixa do mercado. Tá, mas nós não podemos deixar o empreendimento, né, sucumbir por um desejo, às vezes, de uma meia dúzia de cooperados que entende que tem que ser a taxa mais baixa do mercado. Nós temos que empreender de maneira justa. Então, a governança é o mecanismo no qual se preserva os interesses de todos os que a gente chama no mercado de stakeholders, né, os interessados desse empreendimento. A gente preserva os interesses de todos, né, mas, sobretudo, do empreendimento. O empreendimento ele só vai conseguir atender a todos, né, prosperar, se o próprio empreendimento, né, prosperar. É igual aquela história, né, de quando a gente entra num avião, né, e vai receber lá as instruções do avião, né, antes de decolar, né, tem uma fala lá que é bem interessante. Fala assim, ó, se por acaso, né, houver uma descompressão aqui da cabine, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Primeiro coloque em si, para depois colocar em alguém que se necessitar. Então, isso é mais ou menos a ideia da cooperativa. Para ela poder continuar dando uma boa assistência aos cooperados, ela tem que garantir uma boa sustentabilidade a si mesma, né? Então, o resultado tem que ser... o resultado é o nosso combustível para poder a gente continuar ajudando e prosperando junto aos cooperados. Vocês acham que o cooperativo de vocês daria esse R$ 1.700.000 aí do capital dela, devolvendo para vocês, se ela não tivesse atingindo resultados sustentáveis? Claro que não, né? Então, só é possível fazer essa retribuição, esse retorno, né? Esse 1.700.000 que o nosso presidente já falou aqui, graças ao resultado que ela alcançou ao longo desses exercícios. Tudo bem? Maravilha. Então, vamos agora virar um pouquinho a chave, vamos falar um pouquinho do seguinte. Você tem ideia de quanto foi o resultado econômico da sua cooperativa que ela gerou para vocês esse último exercício? O nosso presidente apresentou um número aqui de cerca de 9 milhões de sobras, não foi? Eu vou provar para vocês que esse número é muito maior. Ele é muito maior do que 9 milhões. Vejam bem, esse aqui é um dado, um slide que eu vou apresentar para vocês aqui, né, uma apresentação, que é baseada em estatística, baseada em dados estatísticos. Então, vejam bem, a cooperativa de vocês, durante o ano 2021, ela teve, em média, esses saldos aqui de operações de crédito. E praticou, não vou ler aqui todos os detalhes, porque eu acho que depois quem quiser acessar esse material vai ficar disponível aí, né? E teve esse nível de taxa de juros em média, né? Só para dar um exemplo, olha, os empréstimos, né? Teve uma média de 17,57% de taxa de juros cobrados ao longo de 2021, numa carteira em torno de 69 milhões, né? Se vocês estivessem utilizando esses mesmos valores dentro de um banco, segundo as estatísticas do Banco Central,
A média que vocês estariam pagando seria algo em torno de 34% dentro dessa carteira de empréstimos. Somente a diferença das taxas de juros que vocês deixaram de pagar, se fossem por estarem dentro de uma cooperativa, gerou uma economia para vocês de 11 milhões e 400 mil reais. Isso aqui é o que a gente chama de sobra indireta ou sobra invisível, né? Porque vocês deixaram de pagar esses juros só por estarem dentro de uma cooperativa, né? Somadas todas as carteiras aqui, né, de cheque especial, títulos, financiamento, crédito rural, o ganho de vocês durante o ano só com a economia de juros foi de 14.678.965 reais. Esse dinheiro está no bolso dos senhores, né? Deixou de ser pago para um banco que iria lá para a Avenida Paulista, está fora, né? E está aí, né? Está na comunidade de vocês, está na cidade de vocês, está no bolso de vocês que vocês economizaram. Não para aí. Além do ganho que vocês tiveram com juros, isso aqui é valores reais, viu, gente? Valores que são contabilizados, né? Estão prestados contas para vocês, são números do ano 2021, né? Só que isso aqui, ele não aparece no balanço porque é um valor que vocês deixaram de pagar. Então, a gente faz um cálculo baseado no quanto é os juros do banco, quanto é os juros da cooperativa, e já mostra para vocês a diferença, que é um ganho indireto que vocês têm, né? Com tarifas, que os bancos gostam de cobrar tarifa, né? A média dos bancos de cobrança de tarifas durante o ano é algo em torno de R$ 529,41 por cliente, Aqui na nossa cooperativa, na União Central, né, vocês pagaram, em média, de tarifas, R$ 362. Alguém vai fazer, mas Eudo, a gente não deveria pagar tarifa, o nosso banco, a nossa cooperativa é nossa, mas nós temos que entender, né, que muitas dessas tarifas, né, nós apenas repassamos. É um valor que, que o Banco Central, né, cobra para fazer as nossas transações, né? O nosso banco, o Sicob, ele transaciona lá na Câmara de Compensações os nossos títulos, né? Os nossos cheques, né? A nossa TED, o nosso PIX agora, né? Então, tudo isso tem, né, custo. Então, nós basicamente repassamos o custo dessas transações para vocês, cooperados na forma de tarifas, para repor esses custos, né? Então, veja que só com a economia de tarifas, vocês aqui na nossa Sicob União Central economizaram R$ 1.828.902 durante o ano 2021, né? Não para aí, né? Além de ter ganho com juros, ter ganho com tarifas, nas aplicações financeiras, né? Quem tem um dinheirinho parado aí em bancos, né? Às vezes, né, fazendo as contas, você pode, às vezes não, com certeza, fazendo as contas, você está deixando de ganhar dinheiro. E olha aqui como é que esse número aqui ilustra isso, né? Durante o ano 2021, né, as aplicações da cooperativa renderam, né, 4,15% em média, né? Enquanto que as aplicações em bancos renderam, em média, 3,52% ao ano, tá? Isso aqui é anualizado, né? Isso num ano, né, em que a Selic, né, estava sendo na média real aí do ano, né, transacionada em torno de 4,42%. Significa, na prática, dizer o seguinte, que a nossa cooperativa, na média geral, pagou em torno de 94% do CDI, enquanto que os bancos pagaram, né, nesse mesmo período aí, em torno de 80% do CDI, né? Meu Deus, minha taxa de aplicação no banco lá é de 95, como é que está dando 80? Porque a média, né, enquanto ele cobra, ele paga 95 em um, ele paga 70 em outro, então ele vai mesclando e dá 80%. Aqui no nosso caso, 94% CDI. Só com o pagamento de juros a mais em aplicações financeiras, isso rendeu para os nossos cooperados em 2021 de R$ 117.062 reais, desculpa, peraí, 117 milhões foi o saldo das nossas aplicações durante o ano, aplicações financeiras. Renderam mesmo de ganho, foi 700
29.050 reais, só de pagamento de juros que vocês, como cooperados, ganharam a mais, deixando o seu dinheiro aqui investido na sua cooperativa. Então, se a gente somar 1.828.000, que é o ganho com tarifa, 729.000, que é o ganho com rendimento de aplicações, com aqueles 14 milhões, que é o ganho com juros, que foram os juros, né, economia com juros que vocês pagaram, né, de operações, somados, isso já dá 17.236.000 reais, né? Bom, esse aqui é o ganho que vocês não veem ele na prestação de contas no final do ano, né? É um ganho invisível. Esse ganho, esse dinheiro está aí, ó, está circulando dentro da economia local, né? 17.236.000. Mas não para aí. A cooperativa de vocês, além disso, né, de ter feito essa economia de juros e pagamento de tarifas e remuneração, ela paga para vocês os juros sobre o capital, que foi aqueles 844 mil que nós prestamos para vocês, e ainda vai destinar para a Assembleia, né, 9.565.000 reais, né? Sendo uma parte disso vai para a reserva, outra parte vai para a distribuição. Então, veja que a cooperativa de vocês gerou, entre ganhos indiretos e ganhos diretos, 27.646.000 reais, 757 reais. Então, 27.646.757 reais. Senhores, esse foi o ganho social que a cooperativa de vocês deu no ano 2021. Se vocês não fossem, se a cooperativa Cicobi União Central não existisse, esse dinheiro estava lá na mão dos acionistas, né? Estava lá na Avenida Paulista, né, satisfazendo o interesse de poucos, né, abastados, né? E ele está aqui, está com vocês. Se a gente ratear esse valor de 27 mil para cada cooperado, isso significaria R$ 2.530 reais para cada cooperado ativo. Então, se você olhar para esse número assim e falar assim, caramba, esse número aqui é a média de cada cooperado? É a média de cada cooperado. Aí você fala assim, cadê o meu 2.500? Né, que eu não vi. Então, meu querido, aí fica a dica, né? Quem mais participa, mais ganha. Quanto mais você investe na sua cooperativa, mais você ganha. Mais, na verdade, mais a sua cooperativa ganha, mais ela distribui com você. Então, pela força da cooperação, quanto mais o cooperado acredita e participa na sua cooperativa, mais ele próprio ganha diretamente e indiretamente. E eu queria deixar para vocês um desafio aqui nessa nossa palestra, para vocês no dialogarem com os seus gerentes. Pergunte para o seu gerente, quando você estiver de frente com ele aí na sua agência, qual é o seu IAP? Como assim IAP? Senhores, esse IAP é o índice de aproveitamento de produtos que você tem na sua cooperativa. Sabe dizer quanto você hoje é tão fiel com a sua cooperativa? Tem pessoas que têm menos valores, vou falar assim, é uma pessoa menos abastada, mais modesta financeiramente, e é muito mais fiel do que uma pessoa que às vezes é mais abastada e não fiel com a sua cooperativa. Esse indicador mostra qual o índice de fidelidade do cooperado com a sua cooperativa, né? Então, procure saber qual é o seu IAP e aumente o seu IAP. Sabe como é que você aumenta o seu IAP? Consumindo mais produtos da sua cooperativa. Ao invés de fazer o seguro fora, no corretor, fazer o seguro com a sua cooperativa. Ao invés de fazer lá uma capitalização do Itaú, né? Aqueles PIX, não sei das quantas, né? Aquilo ali está embolsando o dinheiro do acionista do banco, né? Mas por que não fazer, então, um programa de capitalização na sua cooperativa? A sua cooperativa o capital seu aí, né? Que você capitaliza na sua cooperativa, está dando até prêmio, né? Vai sortear aí carro, vai sortear moto, está sorteando aí televisões. Então, por que não investir na sua própria cooperativa? Então, fica aqui o meu desafio para você. Converse com o seu gerente, pergunte qual é o seu IAP e pergunte para ele como é que você pode melhorar o seu IAP aí na sua cooperativa. Quanto mais você aumentar ele,
mais você vai perceber o seu ganho no sentido de movimentar mais e ter mais possibilidade, né, de receber o retorno da sua fidelidade, né? Bom, para finalizar aqui a minha apresentação, né, nós já estamos chegando ao fim, né? Eu queria mostrar para vocês que o Sicoob enquanto organização, enquanto sistema, né, ele está posicionado no mercado, né, como sendo hoje uma das grandes instituições financeiras, né? É a maior instituição cooperativa do Brasil. O Sicoob, enquanto conglomerado, é o maior sistema cooperativo do Brasil. E nós já estamos nos posicionando entre os maiores, os maiores do mercado financeiro brasileiro. Então, isso é um motivo de muito orgulho, né? Quando vocês veem, por exemplo, o Sicoob patrocinando o Campeonato Mineiro, né? Patrocinando o Campeonato Brasileiro, né? E isso mostra, né, que a nossa marca, né, ela está transcendendo o nosso local. Ela já está se consolidando como uma marca nacional. E o Sicoob hoje ele tem sido, né, elogiado, né, como sendo aí um grande player no mercado, né? Tanto nesse desafio do digital, né, quanto no local. Na verdade, uma coisa não anula a outra. Nós podemos ser digital e local ao mesmo tempo, né? Nós podemos ser concorrentes de um Nubank da vida, que é um banco digital que está fazendo muito sucesso, né? Mas nós podemos oferecer muito mais do que isso. O Banco Nubank, ele oferece apenas, então somente, às vezes, um cartão. Um cartão, presta atenção. O seu cooperativo oferece muito mais do que um cartão, oferece muito mais, né, do que uma redução de tarifa. Ela te oferece uma solução financeira completa. Então, eu queria apresentar esse vídeo, né, para vocês entenderem como é que o Sicoob está posicionado nesse mercado cada vez mais dinâmico. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Olha aí, pessoal. Somos feitos de valores. Isso nos faz ser diferente. Isso nos faz ser uma instituição financeira moderna, né? Uma instituição financeira que dentro do mundo hoje em transformação, né, no qual as pessoas, né, estão procurando propósito, né, a nossa instituição oferece senso de propósito. Você está não só se ajudando, você está ajudando a sua comunidade, está ajudando o seu país, né, a prosperar. O nosso presidente, quando apresentou para vocês o nosso propósito, eu queria reler ele aqui agora de novo para vocês, para vocês verem, né, o quanto faz sentido a gente participar de uma instituição financeira como é o nosso Sicoob União Central, né? O nosso propósito é conectar pessoas e promover a justiça financeira e a prosperidade. Algum banco já te ofereceu prosperidade? Aumentar torná-lo uma pessoa mais próspera? O cooperativismo é capaz. Vocês viram ali a distribuição dos juros, aliás,
A distribuição, os ganhos que vocês tiveram, 27 milhões de reais. Isso está aí, está circulando na nossa comunidade, está nos tornando mais prósperos. A nossa visão é sermos referência em cooperativismo, promovendo o desenvolvimento econômico e social das pessoas e das nossas comunidades. Então, quando a gente pensa em cooperativismo, a gente pensa em Cicobi União Central, né? O que nós fizemos aí pelos hospitais do interior do Brasil, não só aqui na nossa região, né? Nenhum banco fez, né? O Bradesco e tal, pode ter dado lá, de repente, uma ajuda lá para o Albert Einstein, né? Talvez para o Ciro Libernês, quem sabe, né? Mas quem é que ajudou o Hospital de Codesburgo quando ele mais precisou? Foi a nossa cooperativa. Então, isso é realmente senso de propósito, né? Os nossos valores são esses: respeito e valorização das pessoas, cooperativismo e sustentabilidade, ética e integridade, excelência e eficiência, liderança responsável e inovação com simplicidade. Quando eu vejo o vídeo de vocês, naquela vídeo institucional lá, né, aquele senhor andando com as atendentes, com as gestoras do Cicobi ali no meio de uma lavoura, de chapéu, né, aquilo ali é inovação com simplicidade, né? Então, eu tenho certeza que isso nenhum banco faz, né? Ter esse senso de caminhar junto com vocês, né? E respeitar a nossa simplicidade, né? Nós somos simples, sim, mas nós somos, né, mais do que isso, nós somos seres humanos. Vamos voltar ao nosso início da nossa conversa, lá no início da minha palestra, né? De onde viemos, né? Quem somos e para onde vamos, né? Se a gente pode escolher com quem ir, vamos escolher ir, então, com quem nos faz bem, né? E aqui eu tenho certeza que o Cicobi, né, o nosso Cicobi União Central tem muito para oferecer para vocês, né? Então, participe, seja um cooperado ativo, né? Pergunte para o seu cooperado como é que você pode aumentar seu IAP da próxima vez que eu conversar com ele, né? Tenho certeza que ele vai te dar uma boa resposta, né? E para fechar aqui, eu queria mostrar os grandes números do Cicobi, para mostrar, então, que nós já somos, né, o 13º, então, o maior grupo empresarial do Brasil, juntos, né? Nós já temos 6 milhões de cooperados, 352 cooperativas, né? Já estamos em 2.070 municípios pelo Brasil, num número de 5 mil municípios, nós estamos em 2.000, né? Temos mais de 3.836 pontos de atendimento, né? E somos a única instituição financeira em 336 municípios. Quantas pequenas cidades que nosso presidente citou aí no início, que nós somos a primeira, nós somos a única instituição financeira, enquanto o Itaú fechou as portas, enquanto o Bradesco fechou as portas, né? Enquanto o Santander, às vezes, nem se interessou por essas comunidades, nós já estávamos ali, nós já fazíamos a diferença. Então, nós temos todo um conglomerado atrás da gente, né? Uma confederação, um banco, um instituto, uma distribuidora de títulos e valores, uma processadora e bandeira de cartões, nós temos uma administradora de consórcio, nós temos uma entidade de previdência fechada, nós temos uma seguradora, tudo isso a seu dispor, né? Como uma instituição financeira completa. Então, por que não, né? Faça parte da União Centro-Oeste. Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza, vai mais longe. Então, agradeço aqui a oportunidade de ter contribuído aqui com essa noite de hoje, uma noite muito especial, né? Deixo aí meus contatos, meu nome é Euder Lopes, estou aqui no cooperativismo como um cooperante, né? Sou um cooperante, estou nesse propósito, né, de transformar, né, o Brasil através do cooperativismo, né? Então, estou à disposição também, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, alguma pergunta, também estou à disposição aqui de esclarecimentos. Agora, passo a palavra para o nosso presidente, é isso? Que vai dar a sequência e encerrar nosso evento.